Se você achou que pudesse colocar de pé, Eclesiastes capítulo 4. Hoje, a nossa exposição, irmãos, vai ser do versículo 4 até o versículo número 16. Nós já anunciamos até previamente nas nossas redes sociais o tema, da nossa exposição de hoje, que vai falar sobre a solidão, não é a solução. A gente vai falar sobre nosso coração, que muitas vezes quer caminhar de forma solitária, sozinha, e não é isso que o texto bíblico nos orienta, não é isso que o Evangelho nos orienta, então nós vamos falar sobre isso. Então, continuando, uma série de mensagens em Eclesiastes. Semana passada falamos sobre a maldade do coração humano, então hoje vamos falar que diante dessa maldade do coração humano, a solidão não é a solução e nunca será. Que Deus fale ao seu coração sobre isso. Então, Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Feche seus olhos agora, pode estar sentado, faça uma oração ao Senhor. Peço ao Espírito Santo que agora na sua palavra, na exposição da sua palavra, Ele possa tratar o nosso coração e que Ele possa ministrar em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lê-la e de agora expô-la. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, e nós estejamos atentos, bem atentos a ouvir a sua voz. Que nós entendamos, Senhor, a verdade, Senhor, anunciada aqui do Evangelho, que possamos colocar em prática. Então, Senhor, trate o nosso coração, trate, Senhor, nossas vidas, trate na igreja, Senhor, trate, Senhor, no nosso ser e transforma o nosso ser, Deus, para a glória do seu santo nome. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, a nossa infidelidade diante do Senhor. Que agora, nesse momento, o Senhor possa, Senhor, falar, Deus. Que o Senhor possa instruir e que nós possamos estar com os ouvidos bem atentos a ouvir a sua voz, Senhor. Que tudo aquilo que impede, Senhor, a sua igreja de ouvir o Senhor, que tudo aquilo que impede a igreja, Senhor, de ouvir a sua voz, o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Que nós possamos agora ouvir, Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Nos esconda, Senhor, atrás da sua cruz, para que o seu nome seja louvado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Há um poema de Carlos Drummond de Andrade que se chama A Bruxa, que diz bem assim: nesta cidade do Rio, de 12 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Estarei mesmo sozinho? Ainda há pouco um ruído anunciou vida ao meu lado. De 2 milhões de habitantes, eu nem precisava tanto. Precisava de um amigo, desses calados, distantes, que leem versos de Horácio.
mas secretamente influem na vida, no amor, na carne. Eu estou só, eu não tenho amigo. E a essa hora tardia, como procurar um amigo? Carlos Drummond de Andrade. Mesmo agora, em nossa sociedade, da qual nós não temos aí 2 milhões no Rio, mas muito mais que isso, nós vamos perceber, irmãos, como muitas vezes nós estamos perto das pessoas, estamos ao lado das pessoas, mas ao mesmo tempo nós estamos sozinhos. Às vezes você está no meio de uma multidão e há um vazio no seu coração que você para, reflete, pensa: eu sou sozinho, aqui é onde eu estou. Parece que tem um vazio que eu não consigo preencher. E diante disso, irmãos, nós vivemos esse momento de solidão que tem crescido de forma avassaladora na nossa sociedade. Estamos em um mundo extremamente conectado, mas ao mesmo tempo extremamente solitário. Um certo pensador um dia disse uma frase que me marcou muito. Ele disse o seguinte: uma cidade é um lugar onde muitas pessoas estão solitárias juntas. Interessante essa afirmação desse pensador, porque de fato numa cidade, quando se fala de cidade, o contexto urbano, nós refletimos a seguinte questão: há muitas pessoas, mas ele diz: olha, a cidade é um lugar onde muitas pessoas estão solitárias juntas. As pessoas estão com muitas pessoas ao redor, mas não têm relacionamento com outras. Vivem sozinhas, vivem solitárias, vivem à busca de alguém ou não à busca de alguém, simplesmente se contentam com a solidão e estão tranquilas quanto a isso. A solidão, irmãos, é algo que ainda aflige uma multidão incontável, pessoas perto de outras, mas ao mesmo tempo tão distantes. Por que existe essa verdade? Por que isso aqui, que era para ser uma mentira, é uma verdade tão grande em nossa cultura? Pessoas estão próximas umas das outras fisicamente, mas longe umas das outras de forma relacional. Nathalie Campos, escrevendo um artigo sobre amizade, falou que isso é um problema do coração. Nossos corações egoístas e arrogantes nos ensinam que não precisamos uns dos outros. Afinal, eu estou aqui na coletividade, estou aqui em volta de muitas pessoas, mas eu não preciso me relacionar. Eu não preciso viver em harmonia. Eu não preciso viver em comunhão. Não há problema em viver dessa forma. Irmãos, como há? Como as Escrituras não concordam com esse tipo de pensamento. Os nossos corações, então, egoístas, arrogantes, nos ensinam que nós podemos caminhar sozinhos. Podemos viver de forma solitária. Podemos viver sem nos relacionar com as pessoas. Como o pecado toma o nosso coração e nos cega. Como a queda influencia nosso ser. Como isso tem sido uma verdade, como os relacionamentos estão enfrentando esse problema, como a igreja tem padecido com isso, irmãos. Há inúmeras igrejas abarrotadas de pessoas, mas sem nenhum tipo de relacionamento. Há inúmeras igrejas cheias de pessoas, mas sem nenhum tipo de relacionamento. Será que existe uma saída para essa condição? Será que existe uma saída diante dessa situação da solidão? Com toda certeza, sim. Mas precisa primeiro ser tratado aqui, no nosso coração. Afinal, ninguém gosta de viver sozinho. Mesmo que não admita, não é bom viver sozinho. Quem nunca imaginou viver uma amizade linda, duradoura e feliz? Quem nunca orou por uma amizade? Quem nunca abraçou um amigo no meio de uma dificuldade? Andar sozinho é muito ruim. Não há prazer nisso. Sabe quando você conquista algo que você queria tanto? Para quem que você corre para contar? O seu amigo. Para que se alegre com você. Se você vive sozinho, para contar para quem? Que solidão, irmãos. Que coração frio, não poder sorrir com outras pessoas. Esse texto vai falar sobre isso. A solidão não é a solução. E o bacana de pregar os textos todos de Eclesiastes
é que ele vai mudando de assuntos de uma forma muito clara. Aqui, ele vai falar sobre relacionamentos. E aqui ele vai dizer, a solidão não é a solução. Se você está vivendo sozinho, há um problema na sua caminhada. E a gente vai falar sobre isso. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós retornaremos para o texto, que, irmãos? Constantemente. Versículo 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Esse texto está diretamente ligado com a pregação de domingo passado. O texto de domingo passado falou sobre a crescente maldade do coração humano. E agora a argumentação de Salomão é: quando a maldade humana cresce, há uma intenção do nosso coração de nos isolar. Quanto mais fica difícil as coisas, há uma intenção do nosso coração de se esconder. Quando as situações não estão fáceis, nós nos escondemos. É isso que o texto vai tratar. E é por isso que o Salomão está tratando sobre isso. Qual o reflexo, então, da maldade tão crescente dentro de nós? Uma competição humana, uma perversão do trabalho, um aspecto deprimente desse mundo, a fragmentação social do trabalho, a lei da selva que vai promover a solidão constante. Então, o texto diz que o trabalho do homem vem com a inveja do seu próximo. E quando ele fala de inveja, ele está falando de fato de um sentimento que domina o coração do ser humano, que afasta uma pessoa da outra. Quando você inveja alguém ou quando alguém te inveja, você está olhando para aquela pessoa, mas você não quer ter relacionamento com ela. A inveja, infelizmente, move o mundo. Infelizmente tem crescido. Ela move as pessoas em suas ações, ela dá o tom de muitas pessoas em seus trabalhos. Eu quero chegar lá, eu mereço mais que ela, não era ela que deveria estar lá, mas eu. E nós começamos então um grande embate no meio do campo de trabalho, começamos uma grande confusão, como Salomão diz no versículo 4, começamos uma grande solidão. Porque quando o nosso coração está inclinado a essa maldade e a inveja domina o nosso coração, nós ficamos isolados. E agora caminhamos sozinhos, porque eu quero chegar até lá. Em um lugar de competitividade cruel, então, Salomão começa a ensinar uma moderação. É melhor ter paz do que contenda, como está no versículo 5. Esse é o mundo caído que nós vivemos, irmãos, uma rivalidade gigantesca. As pessoas não são amigas, as pessoas acabam invejando umas às outras, as pessoas não querem se relacionar, as pessoas só se relacionam quando alguém tem algo a oferecer. Porque se eu não tenho nada a ganhar com esta amizade, eu não quero relacionamento nenhum. Isso não é bíblico, isso não é evangelho, nunca foi, nunca será. Então, o texto diz, dizem, versículo 5, vai dizer aqui, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salomão diz aqui, dizem que só mesmo louco chegaria ao ponto de cruzar os braços para morrer de fome. E ele também vai dizer, em outra versão do versículo 6, mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Salomão vai dizer aqui que essa correria frenética de trabalho, a inveja exacerbada, interesse malicioso, talvez uns com os outros, vai distanciar as pessoas umas das outras. Mas ele vai dizer também de que o que tem que dominar o nosso coração é uma paz, um descanso, como está no versículo 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. É melhor que você tenha um punhado e possa descansar, do que você ter as duas mãos cheias de trabalho e não ter nenhum tipo de descanso e relacionamento. Por que ele está falando isso? Porque o descanso é importante para a vida, principalmente porque podemos estar com aqueles que são importantes. Você dificilmente está com aquele que é importante quando você trabalha. Você consegue estar no seu descanso. Talvez no sábado, talvez no domingo, talvez numa folga. Mas quando você não está trabalhando, é aí que você se conecta. Quando você não está dessa forma frenética no trabalho, é aí que você se conecta. Então, uma rotina intensa de trabalho é algo que nos afasta da nossa família
e dos nossos amigos. A solidão, irmãos, só leva à destruição do coração. Quem vive para morrer e trabalhar é uma pessoa solitária e não consegue perceber. Quem trabalha de forma intensa e não se relaciona com ninguém é uma pessoa solitária e não percebe. A solidão só leva à destruição do coração. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sem se relacionar. Infelizmente, há uma mentira em nosso coração pecador que há como viver plenamente sozinho, influenciando até nas questões eclesiásticas, onde não nos importamos com a igreja, por exemplo. Então as pessoas vivem essa realidade achando, olha, eu posso viver sozinho, eu posso fazer o que mais me agrada, eu posso viver dessa forma frenética, dessa vida intensa que eu estou caminhando. No final das contas, eu não me importo, porque eu só penso em mim. Perceba que Salomão está destrinchando um coração inclinado ao pecado, dizendo, você vai morrer sozinho assim. Você está sozinho assim. Você está vivendo uma vida solitária achando que não está. Você está vivendo uma vida de solidão achando que não está. Você está ao redor de inúmeras pessoas, mas não tem relacionamento com nenhuma. Você está ao redor de milhares, mas você não consegue conversar e abrir o seu coração com ninguém. Você está solitário. Você está sozinho, eu ia falar de Salomão. Irmãos, quão prejudicial é isso? Quão difícil é isso? Não ter um coração aberto a ninguém, não ter os lábios a contar a novidade a ninguém, está sozinho, solitário no meio de uma multidão. Qual o perigo disso? A destruição da nossa alma, do nosso coração. Versículo 7 e 8, então, por isso que Salomão muda o tema. Ele está falando de trabalho agora, de solidão, ele vai apresentar uma outra vaidade no seu argumento. A outra vaidade é a solidão. Versículo 7. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. E ele continua, isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. Salomão está cavando fundo, irmãos. Ele vai piorar a situação aqui daqui a pouco. Ele está falando com muita clareza, você está trabalhando demais. Não se relaciona com ninguém, não se importa com ninguém, está vivendo sozinho, solitário, não se importa com as pessoas. Mas agora ele vai dizer aqui, o que adianta viver dessa forma, se você não tem motivo para viver? O que adianta viver assim, se você está sozinho? Nós, irmãos, precisamos entender que uma pessoa sem ninguém não é uma pessoa feliz. Não há felicidade se não há relacionamento com outras pessoas. Nós somos seres relacionais, criados para nos relacionar. Nós somos o reflexo de quem é o nosso Deus trino, um Deus extremamente relacional. Portanto, nós somos chamados a viver em relacionamentos, seja amizades, companheirismo, casamento. Uma pessoa sem ninguém, isolada, sem viver em relacionamento com ninguém, não está cumprindo o propósito de Deus. Se você não se preocupa em fazer amigos, se você não se preocupa em ter relacionamento com outras pessoas, você não está cumprindo o propósito de Deus biblicamente. Deus diz isso. Não é bom que um homem seja só. A relação foi Ele quem criou. Então você precisa ter amigos, alguém para conversar, alguém para abrir o seu coração, cumprindo o propósito de Deus. Então Salomão diz que aquele que não tem ninguém, vive para trabalhar e os seus olhos não se fartam, nunca ficarão satisfeitos, porque o que vai satisfazer o seu coração, irmãos, é um coração quentinho e agasalhado pelo amigo. Eu tenho um iate, isso aqui é uma ilusão, tá? Não tenho, tá? Mas eu tenho um iate. Eu tenho uma casa de praia com deck, com iate gigantesco. Mas eu não tenho ninguém para levar. Que solidão miserável. Eu tenho dinheiro, tenho grana, tenho o que fazer, mas não tenho ninguém para levar. Que solidão miserável. Olha o que o texto está tratando, para que é que você trabalha tanto? Por que você vive essa vida sem se preocupar com ninguém?
As lembranças, irmãos, mais marcantes que temos dos nossos amigos e familiares não necessariamente envolvem dinheiro, mas um dia aleatório onde você sorriu, brincou, se divertiu, demonstrando que você pode não ter nada na carteira, mas ter tudo o que você precisa, alguém para conversar e alguém para sorrir. A amizade é assim. O reino de Deus é um reino de amigos. Por isso é importante caminhar com alguém. Se você não está caminhando com alguém, eu espero que o sermão chacoalhe você nessa noite. Se você não tem caminhado com ninguém, eu espero que esse sermão faça você pelo menos mandar uma mensagem para alguém depois dele. Porque o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de relacionamento. Por isso é importante caminhar uns com os outros. Uma pessoa sem família, sem amigos, é uma pessoa que não tem motivo para viver. John Piper, falando sobre isso, disse que Cristo nunca pretendeu que o desfrutar da sua presença substituísse o desfrutar da presença de amigos. Porque quando Cristo nos salva, Ele nos conecta a um corpo e nos dá uma nova família. Cristo nunca nos salvou para que a gente fique isolado. Ele nos salva e nos conecta a uma família. Logo, eu e você precisamos viver em relacionamentos. Entenda isso. Isso é muito importante. A solidão, o isolamento não é a solução para a sua vida. A solidão, o isolamento nunca será a solução. Uma solução parcial para o problema das tristezas dessa solidão é encontrada na bênção do companheirismo, da amizade. E é por isso que Salomão está descrevendo sobre isso. É por isso que Salomão está dizendo que é necessário que eu e você tenhamos um coração inclinado mutuamente um ao outro. Por isso que é necessário você ter amigos. Por isso que é necessário você ter alguém para abrir o coração. Por isso que é necessário você ter alguém que ore por você e ore com você. Por isso que é necessário que você tenha alguém para abraçar. Por isso que é necessário que você tenha alguém para desabafar. Mas eu sou autossuficiente, eu posso fazer o que eu quiser. Tem um problema errado no evangelho que você diz que crê. Porque essa autossuficiência de viver sozinho não é o que o evangelho nos ensina. E nem nunca foi. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha o versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Duas cabeças pensam melhor que uma. Teoricamente deveria ser, né, irmãos? Dois pares de mãos trabalham melhor. Teoricamente deveria ser. Porque se duas cabeças conseguem pensar melhor, se quatro mãos conseguem trabalhar e agilizar o trabalho, então por que eu vou viver de forma isolada? Olha o que o texto está dizendo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Paga que é salário, ou seja, o salário dobrado, porque trabalharam e produziram o dobro. É por isso que nós precisamos viver nessa harmonia. Duas pessoas produzindo resultado é muito maior. O companheirismo ajuda a remover dificuldades. Tudo é mais fácil quando se tem amigos. Ou isso não é uma verdade para você? Tudo é mais fácil quando você tem amigos. Tudo é mais fácil, irmãos. Tudo é mais difícil quando você não tem também. Tudo é mais complicado. E Salomão continua sua argumentação dizendo sobre esse tema. Versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Caso alguém caia, o outro ajuda. Sozinho você não tem quem lhe ajude. Sozinho você não tem quem o aconselhe. Sozinho você não consegue sair do buraco que você se enfiou. Interessante que no hebraico, a palavra cair aqui, ela aponta nesse contexto aqui, literalmente, para um buraco da qual caiu a pessoa e não consegue sair por conta própria. Mas o hebraico, nessa palavra de cair, e o contexto vai apontar também de uma forma moral, quando alguém cai moralmente e não consegue sair de onde está. Quantos de nós, em meio a uma escuridão da alma, abrimos o nosso coração para alguém e parece que uma luz iluminou os nossos corações?
Quantos de nós estávamos cegos no escuro, com tudo nebuloso? De repente, tudo ficou claro quando você contou para o seu amigo e ele fez assim, ó. Você está errado. Ah, não estou. Você está errado. Aí aquilo tudo que você estava dominando o seu coração, de repente, seu amigo trouxe luz. Esse é o meio de graça da amizade. Trazer luz na caminhada. Demonstrar que você está errado. Amar você e cuidar de você. Quem está de fora consegue ver coisas que nós não estamos vendo. Mas se eu não tenho ninguém para me relacionar, onde virá essa luz que irá reorientar o meu caminhar? O auxílio de alguém é insubstituível na caminhada. Irmãos, nós somos seres relacionais. É importantíssimo ter relacionamentos. Precisamos ter pessoas para caminhar junto. A amizade é um meio de graça, de fortalecimento da igreja. Então, se um cai, outro levanta. Se um está distante, outro busca. Esse é o caminho natural da amizade, de relacionamentos. Mas se eu não tenho com quem me relacionar, se eu não me importo, se eu não me interesso, se eu prefiro viver em solidão, quando eu caio, simplesmente eu vou me afundando a cada dia mais e mais. Se você não tem amizades, o problema não necessariamente está na outra pessoa, mas em você. O reverendo Renan Dias, certa vez lendo um livro dele, ele trouxe luz a essa questão dessa solidão. Ele disse a seguinte questão: se você é alguém continuamente difícil de ser liderado, os líderes muitas vezes recuarão e deixarão de liderá-lo, onde você caminhará sozinho. O reverendo Renan Dias traz luz a essa questão de solidão quando afirma que se somos difíceis, nós caminharemos sozinhos. E ele continua na sua argumentação dizendo: se você está em solidão, não necessariamente a culpa é do outro, talvez a culpa seja sua. Que desafiador isso, irmãos. Analisar a nossa vida e perceber que estamos sozinhos por culpa nossa. Perceba que às vezes a sua solidão não é por conta dos outros, mas pelas suas atitudes e condutas. Perceba que às vezes você tem poucos amigos, não porque os outros não são bons para você, mas porque você não se importa e não se interessa. Não posso ficar no comodismo dos mesmos amigos. Sou chamado para me relacionar no corpo de Jesus Cristo. E o texto, com muita clareza, vai dizer que nós precisamos entender essa verdade. A solidão nunca será a solução, mas a solidão sempre é a primeira opção. Por que a gente se isola? Por que nós ficamos escondidos? Por que nós não abrimos o nosso coração? Por que temos dificuldade de procurar outra pessoa para pedir ajuda? Por que temos dificuldade de procurar outra pessoa para dizer, eu preciso de você? Qual o problema de dizer da sua fraqueza para o seu amigo? Qual o problema de abrir o seu coração e dizer, eu não consigo, me ajuda? Qual a dificuldade? Simples. Citando mais uma vez Nathalie Campos, ela vai dizer, o problema está no seu coração arrogante e egoísta. No seu coração autossuficiente. No seu coração que se acha superior aos outros, no seu coração que não pode demonstrar fraqueza, no seu coração pecador. Meu Deus, que verdade é essa? Sim, talvez o nosso coração esteja assim nessa noite. Talvez você pode se envolver muito mais e não consegue, porque o problema está no seu coração. Talvez as coisas são muito mais fáceis do que você imagina, mas você não consegue porque o problema está no seu coração. Talvez as situações são muito mais tranquilas, só que você está olhando uma situação como se fosse algo muito ruim, porque talvez o problema esteja no seu coração. Você não tem procurado ajuda, você não tem aberto seu coração para os seus amigos, na verdade você não tem nem amigos. E como você quer ser igreja do Senhor sem relacionamento? Como você quer ser a igreja do Senhor sem convivência? E continuando o texto, mais uma argumentação de Salomão, versículo 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Nós usamos esse texto, versículo 11 e 12, muito para casamento. Eu já até usei também em certa situação.
Mas o texto não necessariamente fala de casamento, irmãos. Ele pode ser aplicado, mas não fala de casamento. Aqui fala de companheirismo. Aqui está falando sobre o companheirismo na adversidade, na tentação, na tristeza. Aqui pode ser principalmente o relacionamento de família, pais e filhos. Alguém que precisa um do outro, que precisa cuidar um do outro. A importância de ter alguém na caminhada que o Salomão está dizendo. Quando está frio, irmãos, você que é casado, você sabe aí, ó, se não tem uma coberta boa, fica ruim de esfriar, de esquentar. É abraçadinho para dormir. Casado, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Casado. É ali que você se... Aí, quando você não tem alguém para se esquentar, o que você faz? Você bota uma garrafa PET de água, né? Eu sei que tem gente que faz isso aqui na cidade, eu sei. Você bota uma garrafa PET, né? Esquenta uma água quente, bota uma garrafa PET ali, joga debaixo do cobertor, para quando você deitar, a cama tá quentinha, né? A gente vai fazendo essas questões porque não tem com quem se esquentar. Né? Você que é casado tem, então aproveite essa bênção do Senhor em nome de Jesus. Então entenda, quando Salomão fala isso, Salomão está dizendo de caminhar junto, companheirismo na adversidade, companheirismo na tristeza, companheirismo no meio das situações complicadas. Ele continua no versículo 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A caminhada com alguém vai fortalecer você. Abrir o seu coração para alguém vai fortalecer você. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender melhor. O cordão bem dobrado não irá se arrebentar com facilidade. É interessante que às vezes esse versículo 12 ele é tão mal interpretado e a gente vai dando várias visões para o texto que o texto nunca quis dizer. Esse cordão de 3 dobras, na verdade, irmãos, ele é um provérbio judaico que afirmava de que as 3 dobras é o homem, a mulher e Deus. Ok, está certo. Mas mesmo sendo um provérbio judaico, a aplicação de Salomão não aplica simplesmente a casamento. A aplicação é sobre relacionamento, porque quando a dobra é firme, quando a dobra aqui é bem feita, não se rebenta com facilidade. O que Salomão quer ensinar então? Que quando eu e você vivemos juntos uns com os outros, a gente consegue ficar de pé com mais facilidade. Quando a gente tem amigos, nós temos quem nos suporte. Quando nós temos amigos, no meio da dificuldade, nós temos quem fale conosco. Quando nós temos amigos, no meio das situações, nós temos quem puxa a nossa orelha. Quando nós temos amigos, nós temos quem se importe conosco no meio da caminhada. O que Salomão quer dizer que é muito mais fácil não prevalecer contra um grupo, mas prevalecer contra uma pessoa sozinho você cai com mais facilidade. É muito mais difícil rebentar essa corda bem dobrada do que um fio solitário. Essa é uma verdade na família, é uma verdade nos amigos, é uma verdade na igreja e é uma verdade também no casamento. Precisamos caminhar uns com os outros para nos fortalecer mutuamente. O Evangelho vai nos ensinar isso. Você precisa de alguém. Você tem que parar de caminhar sozinho. Você não pode viver uma vida solitária. Você precisa ser intencional na amizade. Você precisa ter amigos. Você precisa buscar ter amigos. E assim, Salomão agora vai concluir a última parte deste argumento, do versículo 13 até o 16, dizendo que a insensatez de querer viver sozinho vai te levar à perdição. Ele vai dar um exemplo aqui, dos versículos 13 ao 16, sobre um jovem que é sábio e um rei que não é sábio, insensato. E a argumentação que Salomão vai dizer no hebraico, no seu contexto todo, vai dizer que o jovem que é sábio é melhor do que o velho insensato. Por quê? Porque o velho insensato, ele vive em solidão e começa a fazer besteira, porque não tem ninguém para repreender ele. Ele começa a agir que tudo que ele faz é verdade, que tudo que ele faz é o correto, que tudo que ele faz deve ser feito, deve ser colocado como correto. Então a solidão leva você à arrogância.
A solidão leva você à insensatez. A solidão leva você a achar que está tudo bem quando tudo não está. A solidão leva você a considerar que as suas atitudes são sempre as corretas, porque não tem ninguém para te corrigir. A solidão leva você a achar que tudo que você pensa e faz é o perfeito, porque não tem ninguém para te orientar. Então, quando o texto vai falar sobre isso, quando o texto vai falar sobre essa questão, andar sozinho não é saudável e nunca foi. Andar sozinho nunca foi saudável. Andar sozinho não é saudável. Andar sozinho não é bíblico. Andar sozinho não é a mensagem do Evangelho. Quanto tempo você tem andado sozinho? E agora eu quero ser bem claro e bem objetivo. Quanto tempo você tem caminhado assim, achando que a sua conduta está tranquilo, no meio de uma multidão solitário, no meio de uma multidão sem relacionamento? Há quanto tempo você tem caminhado assim? Há quanto tempo que você e eu não temos entendido a necessidade de ter amigos? Ou você acha que Deus escreveu isso aqui, na verdade inspirou o Espírito Santo para inspirar aqui, o Espírito Santo inspirou Salomão a escrever o texto aqui à toa, simplesmente por contar, vamos contar a historinha, legal, de amizade. Você acha que o Espírito Santo inspirou Salomão por acaso? Não, o texto é muito claro. Quando eu vivo sozinho, eu sou como um rei insensato, dono de si, arrogante, soberbo, achando que tudo que eu faço está bem, está certo, está correto. Mas quando eu caminho com as pessoas, eu sou como um jovem. Aqui está dizendo o texto, como um jovem sensato que ouve a voz das pessoas. Por que será que é tão mais fácil caminhar sozinho? O Espírito Santo usa amigos, pessoas próximas para nos orientar, para ser um freio para a nossa alma em pecado, irmãos. O Espírito Santo usa pessoas para nos frear muitas vezes. Eu já tomei vários freios aqui, irmãos, de amigos, pessoas que se importaram e falaram assim: pastor, parem, segura, vai passar mal. Ou você acha que esse conselho não é um conselho de amigo, de amor? Mas se você não tem essas pessoas, você vive a sua vida e vai cair no buraco, e não vai ter ninguém que te levante. Por que andar sozinho, irmãos? Por que não se envolver com uma igreja? Por que não se envolver com os irmãos da sua igreja? Por que não abrir o seu coração para as pessoas? Amigos são reais e precisam ser valorizados. Você precisa de amigos. Sua vida será muito melhor quando você desenvolver esse relacionamento. Você que acha que isso não é importante, você precisa reler o Evangelho, porque Jesus nos ensina a viver entre amigos. Jesus chamou os seus discípulos de amigos. Jesus tinha um grupo íntimo que compartilhava as coisas. Você também precisa ter. Se Jesus tinha, por que você é melhor que ele? Se Jesus caminhou com pessoas, por que você é melhor que ele? O Verbo que se fez carne, que não tinha pecado, santo, puro, caminhou no meio de pecadores, por que a gente não pode caminhar? O Verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de majestade e glória, se relacionou com uma pessoa que queria traí-lo, açoitá-lo. Por que você não pode caminhar com alguém que tropeçou com você desse tamanho aqui? Mas Jesus é Jesus, pastor. Para com essa desculpa. Para com essa desculpa. É feio, sabe? É feio usar essa desculpa. Porque quando ele cumpriu a sua obra de salvação, de redenção, ele enviou o Espírito para te capacitar a ser como ele. Então para com essa desculpa. Porque o Espírito Santo, se está em você, vai te capacitar a viver assim.
Lembre-se, talvez o problema não esteja no próximo, mas em mim. O Evangelho é poderoso para tirar qualquer muro de relacionamento e transformá-lo em pontes de conexão. É o Evangelho que vai fazer isso. Tirar esses muros e transformar em pontes. É o Evangelho que pode fazer isso. Então, amizades são essenciais para a vida e a caminhada cristã. Talvez você esteja no fundo do poço aí e o que você precisa é de amigos. Talvez você esteja próximo a uma queda ou no meio de um buraco, no meio de um lamaçal, e o que você precisa é de amigos. Talvez você esteja no meio de uma solidão, no meio de uma multidão, mas numa solidão. O que você precisa é de amigos. Você precisa de pessoas. Você precisa de relacionamentos. Você precisa ter alguém para abrir o seu coração. Você precisa de alguém que ore por você. Você precisa de alguém. Isso é a verdade do Evangelho. Você precisa de pessoas, não de bichos, não de animais, não de pets. Você precisa de pessoas. A celebração solitária é fria. Você já teve a experiência de ter uma boa notícia e não ter ninguém para contar? Que tristeza é isso! De ligar para alguém, ninguém atender e você está feliz ali, não tem ninguém para compartilhar. A celebração solitária é fria e machuca o coração. Você acha que andar sozinho é a melhor opção? Não é. Você está errado. Essa perspectiva só toma o seu coração por causa do pecado que está dominando o seu ser. Diante disso, você tem amigos? Diante disso, você tem com quem chorar? Tem quem abraçar nessa noite? Tem quem dialogar, dizer, não estou bem? Sabe, não estou bem não, Jonathan, não estou bem não, Jonathan. Tem, pode falar assim? Cara, não estou legal não, ora por mim. Wagner, não estou bem não, Wagner, ora por mim. Adriana, não estou legal. Você pode orar por mim? Mas se eu não me relaciono, se eu não me envolvo, se eu não me aproximo, isso não existe, irmãos. É uma utopia. A igreja do Senhor Jesus é o instrumento de Deus para tratar isso no nosso coração. Então, quero te convidar a ficar de pé para encerrar esse sermão. Primeiro ponto, irmãos, claro objetivo. Tem amigos. Tem amigos verdadeiros com quem você possa abrir. Se você tinha e hoje não tem, há um problema na sua caminhada. Se você não se esforça para isso, há um problema na sua caminhada. Seja intencional nas amizades. Invista com qualidade. Lembre-se que sozinho você caminhará sem nenhuma repreensão, achando que está por cima de todos. Irmão, isso é muito claro, o texto é muito claro. Quando eu não tenho ninguém para caminhar e eu caio, não tem ninguém para me corrigir. Eu acho que o que eu penso é o correto. Eu acho que o que eu faço é o correto. O que Deus está falando para você nessa noite é: você precisa ouvir alguém. Você precisa parar de achar que você é autossuficiente. Você precisa parar de achar que você é superior às pessoas. Amizades são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Amizades são bênçãos de Deus para tirar as crostas de pecado que há em nós. Deus muitas vezes vai usar o seu amigo para apontar um caminho tortuoso e perigoso que você está trilhando. Amizades são bênçãos de Deus para aquecer a nossa alma. Então, tenha amigos. Seja um bom amigo. Abrace as pessoas. Chore com as pessoas. Abra o seu coração. Pare de achar que não precisa sim.
abra o seu coração, diga o que está incomodando, peça que ajude em oração o seu irmão, mas faça. Segundo ponto, será que existe uma saída para essa condição da solidão que nos domina? No meio das adversidades, das dificuldades, eu me isolar? Será que há uma solução? Sim, claro que sim. Seu coração precisa se relacionar e só Deus pode redirecioná-lo. Esse relacionamento do seu coração precisa ser com Deus primeiramente. O problema da solidão está no problema do pecado. O pecado faz com que a gente sinta a vontade de se isolar e viver em solidão. O relacionamento com Deus quebra essa crosta. E Deus redireciona o nosso coração apontando a verdade do Evangelho, dizendo: você não foi salvo para andar sozinho. Você não foi alcançado pelo sangue de Jesus para viver de forma solitária. Você não foi salvo e agora está isolado. Não, você foi salvo e conectado no corpo de Jesus. Logo, quando você é conectado no corpo de Jesus, você tem uma família. Você tem para onde ir. Você tem um rumo. Você tem um norte. Você tem pessoas. Essa é a verdade do Evangelho. O pecado que nos afasta de Deus, Jesus resolveu na cruz. Logo, Ele nos reaproximou do Pai. Logo, nos conectou no corpo. Logo, nós temos uma família. Você não pode andar sozinho, porque se você é do Senhor, você tem uma família. Você tem para onde ir. Você tem um porto seguro no meio da tempestade. Você tem abraços no meio da dificuldade. Você tem orações no meio das situações difíceis. Você tem alguém. Você não está sozinho. Deus providenciou uma família para cuidar de você. Eis aqui a sua família, na igreja do Senhor Jesus. Essa é a sua família. Olha aí para o lado, olha para o lado aí. É sua família. É sua família. É sua família. A solidão não é uma verdade do caminhar cristão. O relacionamento é uma necessidade do nosso relacionamento com Deus. Se você faz parte do corpo de Jesus, está andando isolado, está errado. Se você faz parte do corpo de Jesus e se diz um cristão em Jesus Cristo, está vivendo sozinho, está errado, está em pecado. Porque você não saiu da sua casa hoje tirando um membro do seu corpo e deixando na sala. Quando eu voltar do culto, eu conecto de novo no meu corpo. Não existe isso. Não existe isso. As Escrituras apontam a contramão deste mundo. Enquanto o mundo diz: não viva, não caminhe com as pessoas, as Escrituras diz: caminhe, continue, persevere até o último dia. E o último ponto para encerrarmos: desejar ter um amigo, irmãos, não é pecado, mas um amigo deste mundo nunca irá saciar o vazio do seu coração. O Espírito Santo pode te ajudar, ok, levando pessoas perto de você que te ajudarão, mas o único amigo que pode saciar o seu coração se chama Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro amigo que você tem. Nós vamos cantar a voz e teclado dessa canção. Conheci um grande amigo, eu conheço um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Esse amigo, irmãos, que eu estou anunciando, que proporcionou você ter uma família, é esse amigo que cuida de você, proporcionando pessoas ao seu redor para cuidar de você. Esse é o verdadeiro amigo. Ele nunca falhará com você. Ele nunca abandonará você. Ele nunca desprezará você. Ele nunca errará com você. Esse é Jesus, o nosso grande amigo. Mas qual é a notícia que ele conta do Evangelho? Eu salvei você e te dei uma família. Eis a família do Senhor Jesus.